Pegue a sua Bíblia, querida igreja, se você puder em pé fazer essa leitura comigo, Mateus capítulo 16, palavra de Deus para mim e para você, Mateus capítulo 16, à medida que você encontrar, nós leremos juntos, também vai ser projetado, mas o gostoso mesmo é a gente ter a nossa Bíblia para manusear, né? Mateus 16, 18, quem achou diga amém? Também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler juntos o verso 18 do capítulo 16 de Mateus, vamos lá? Também que tu és, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, aleluia, se assente meu irmão e minha irmã, esta é a palavra de Deus para mim e para você, quem recebe diga amém. Amém, glória a Deus por isso. Estamos com a classe de novos membros, alguns estão aqui presentes, outros vieram na parte da manhã, outros não puderam vir porque estão viajando por ocasião do Dia dos Pais. Recebemos a visita hoje de pais que estão vindo para visitar os seus filhos aqui em Goiânia, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria estarmos juntos. Mas na classe de novos membros, que a gente está agora para o mês que vem, programando a festa de recepção dos novos, batismo, profissão de fé, assunção de votos, uma das coisas que eu estou agora na fase, nas aulas, amanhã à noite vamos ter aula, quarta-feira à noite também, nós estamos falando sobre a igreja, o que é a igreja, os sacramentos da igreja, e é muito comum nesses dias, as pessoas perguntarem para nós como que é a nossa igreja, ou então perguntar, a igreja que você está frequentando como é? E queridos e queridas, hoje eu e você sabemos que tem igreja para tudo quanto é gosto, igreja de tudo quanto é nome. Eu não vou citar nome nenhum de igreja aqui, mas se você entrar na internet, lá no Dr. Google, e digitar nomes de igrejas, nomes diferentes de igrejas, você vai ver cada, diria assim, maluquice. Talvez assim como no século XVIII chamar metodista era uma coisa até meio de deboche. Então, hoje em dia tem igreja para tudo quanto é gosto. E tem igreja que nem igreja é. Tem igreja que é qualquer coisa menos igreja. Tem muitos pastores que não têm igreja. Tem poucas igrejas sem pastor. O fato é, nós temos aqui uma família, pelo menos a família dos Tudo Juntos, né, o Valdo e companhia, que eles congregavam numa igreja, numa comunidade autônoma, isso há 10 anos, e depois o pastor faleceu, e a igreja acabou se dissolvendo, aquela comunidade, e eles então migraram para nós. Existem poucas igrejas sem pastor, mas existem muitos pastores sem igreja. Tem igreja que surge por causa da falta de poder, igrejas que passam por um processo de avivamento ou não, e às vezes a falta do poder do Espírito Santo, na visão de alguns, faz aquela igreja rachar, se dividir. Às vezes tem igrejas que surgem por sede do poder, querem o poder humano, querem mandar, querem ter condições para uma série de coisas, os mais diversos motivos surgem igrejas por aí, e muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a pergunta é, você é de qual igreja? Eu sou da igreja metodista, mas a igreja metodista é renovada, é wesleyana, é ortodoxa, é muito comum as pessoas perguntarem isso, é igual no Rio de Janeiro, a central de Goiânia, é igual lá de Porto Alegre, então é muito comum dentro da igreja metodista, da nossa denominação, existir variações, para efeito de conceito, para efeito de definição, a nossa igreja, se alguém perguntar para você um dia, ela é uma igreja evangélica, protestante, histórica e avivada. Eu não vou aqui aprofundar em cada um desses conceitos, ou desses nomes, desses títulos, mas nós somos uma igreja evangélica, porque cremos no Evangelho. Somos protestantes, porque herdamos a doutrina e o movimento do século XVI da Reforma Protestante. Por isso somos históricos, mas também cremos na manifestação dos dons nos dias de hoje. E por isso então nós somos avivados. E somos uma igreja
que existem dons e ministérios que se reúnem para o discipulado por meio de células. Olha, só para falar isso já dá um livro para escrever sobre isso, né? E aí alguém pergunta, mas essa igreja que então eu estou congregando, estou começando a congregar, tem gente que ainda nem é membro e já está envolvidíssimo com a igreja, tem gente que está na igreja há um tempão e nunca se preocupou em transformar-se em membro. Como que é ser Igreja Metodista Central em Goiânia e MCG? Como que é ser uma igreja evangélica, protestante, histórica, que é reformada? Mas igreja reformada não são só as presbiterianas. Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente chega à conclusão, pelo menos em tese, que aqui todo mundo que está aqui é igual. Todo mundo que está aqui crê naquilo que a nossa igreja prega e crê. Será? Pense nisso. Pense nas centenas de pessoas que congregam aqui que você conhece. Há muita diferença na forma de cultuar a Deus. Há muita diferença, inclusive, na forma de encarar alguns textos bíblicos que são geradores de algumas doutrinas. Então, mesmo sendo uma mesma igreja, há diferenças entre nós. E aí, queridos, isso gera uma bagunça. Nós estávamos outro dia, semana passada, aqui com um missionário que trabalha lá no Oriente Médio, e ele estava falando que uma das dificuldades de evangelizar o muçulmano, é que o muçulmano já começa falando que a gente tem mais do que um Deus, e para a gente explicar que a gente crê na Trindade, mas crê num Deus único, que existe na forma de 3 pessoas distintas, já é uma outra confusão. Então, meu irmão e minha irmã, nessa noite eu queria voltar à origem de onde tudo começou. Ô Paulo Henrique, eu queria, Carlos, nessa noite entender esse texto. Jesus, ele está falando para os discípulos, o que estão falando de mim por aí? Ô Rafaela, tem gente que fala que o Senhor é um profeta, outros falam que o Senhor é um rabino, outros falam que o Senhor é João Batista que reencarnou. Ô Cláudio, cada um está falando uma coisa do Senhor. E aí Jesus fala, e vocês? O que vocês dizem ao meu respeito? Quem eu sou para vocês? Aí o Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, Pedro, você, e a palavra quando ele fala tu és Pedro, Pedro não era o nome original, o nome dele era Simão. Tu és Pedro, é como se Jesus falasse, você também é meio durinho, você é talvez meio cabeça dura para algumas coisas, mas o que você falou, foi o Espírito Santo que te revelou. E sobre essa sua afirmação, eu edificarei a minha igreja. Eu estou ensinando na classe dos novos membros, Alberani, que Deus só tem um povo. Esse povo começou lá com Abrão e Sarai. E Abrão e Sarai se transformaram através da aliança com Deus, de forma monoteísta, em Abraão e Sara. E de Abraão e Sara surgiu um povo, e esse povo que recusou a Jesus como sendo o Messias, como sendo o Cristo, esse povo foi meio que deixado em stand-by, e vai voltar o dia que Deus vai voltar a tratar com esse povo judeu, e aí Deus abriu a porta para a igreja, e Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. É importante destacar que a palavra igreja, Márcio, a palavra igreja não é uma invenção de Jesus, a palavra igreja no grego é eclésia, e eclésia era uma assembleia, muito comum acontecer naquela época. Ô Júlio, ô Dani, uma reunião de filósofos da época, uma reunião pública naquela época, era chamada de eclésia. Ô Rafael, Herculano, e Jesus fala, eu vou edificar a minha igreja. E essa igreja somos eu e você. Amém? É o povo de Deus, espalhado na face da terra. Mas pastor, é igreja, é denominação, é templo. Eu queria aqui fazer algumas definições, que para nós é tudo sinônimo, mas pelo menos para que a gente coloque no seu devido lugar. O que é essa estrutura aqui que a gente chama de igreja? Essa estrutura que a gente chama de igreja, na verdade, oficialmente, Ana Maria, é o templo. O que é o templo? Templo é um espaço físico, onde a comunidade de fé se reúne para cultuar a Deus. É uma definição minha. Demetrios, o que é templo? Que o Ministério da Administração cuida tão bem. É um espaço físico, onde a comunidade de fé se reúne para cultuar a Deus, que a gente chama de igreja. O que é denominação?
que no nosso caso é metodista. O que é denominação? É uma identificação de uma comunidade de fé conforme uma visão bíblica, doutrinária, teológica. Então, quem se identifica com a visão metodista, quem se identifica com a visão wesleyana, com a visão arminiana, quem se identifica com a forma que a igreja metodista existe doutrinariamente, congrega na denominação metodista. Então, se a pessoa perguntar que igreja é sua, você fala, eu sou metodista. Mas convém lembrar que a igreja metodista, nós estamos falando aqui o nome de uma denominação, que é uma forma da gente identificar uma comunidade de fé. O que é uma comunidade de fé? Então, templo é onde a comunidade se reúne. Denominação é a placa que ela coloca lá de fora que identifica aquele povo. E o que é aquele povo? Comunidade de fé. É um ajuntamento da igreja, que eu quero colocar a igreja com I maiúsculo aqui. A comunidade de fé é um ajuntamento de uma parte da igreja espalhada por todo mundo. Então a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele começou lá em Mateus 16, citou a primeira vez, Isadora, e que depois que ele ressuscitou, nos 40 dias que ele ficou aqui no nosso meio, ele começou, essa igreja espalhada na face da terra, ela é identificada por muitas denominações, e ela se reúne em muitos espaços físicos, mas é uma igreja só, amém? Por que numa mesma denominação, no mesmo espaço físico, com a mesma doutrina, tem tanta diferença? Por que tem tanta gente que pensa diferente de você, que age diferente de você aqui dentro? Ô Miguel, por que tem adolescente que não é como Miguel na igreja? Por quê? Porque nós somos diferentes, mas eu queria nessa noite aprender com vocês um pouco sobre a forma como cada um de nós se relaciona com esta igreja, que tem uma placa que se reúne num prédio, mas que é igreja ontem, hoje e amanhã, porque a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é aquela extensão do ministério de Jesus, que começou há 2000 anos. Eu queria falar rapidamente de 3 tipos de igreja. E a primeira igreja que eu queria destacar é a chamada igreja triunfante. Como que chama essa igreja? Igreja? Quem já foi aos Estados Unidos, ou já viu filme em alguns países da Europa também, é muito comum, do lado da igreja, pastor Ramilson, ter um cemitério. É muito comum, quando você assiste um filme, ou então você já visitou lugares como Estados Unidos, América do Norte, Canadá, ou então alguns países da Europa, do lado da igreja, no fundo da igreja, tem cemitérios. Samara, eu e a Solange, um dos passeios que a gente gosta de fazer, até esse ano que nós estivemos lá, eu fiz algumas gravações de algumas breves mensagens, que eu ainda não lancei todas aí no Instagram, que eu fiz dentro do cemitério. Para nós, cemitério aqui no Brasil é uma coisa meio do mal. Para nós cemitério é Deus me livre. Para nós cemitério, ai que coisa horrível. Mas lá nos Estados Unidos, dentre outras coisas, cemitérios não tem cerca. Você está andando na calçada, indo para o trabalho, aqui tem um monte de túmulos históricos, túmulos antigos, de centenas de anos. E uma boa parte deles tem uma igreja por perto. Por que, Paulo Henrique, que nos Estados Unidos e outros países europeus, a igreja enterra os seus mortos do lado dela? Porque se entende que é uma comunidade. E aquele povo que está enterrado é a representação da igreja triunfante. O que é a igreja triunfante? É a igreja que já triunfou, é a igreja que já venceu, é a igreja que já está com Jesus na glória. Lá nos tempos bíblicos, ser mártir era um privilégio. Nos tempos bíblicos, você sabe onde que os primeiros cristãos se reuniam, Belônio? Naquele tempo, Luciano, não existia, nos 3 primeiros séculos, não existia igreja, o prédio, existia só o templo que foi destruído no ano 70 da era cristã. Do ano 70 da era cristã até o ano 330, 340, a igreja se reunia nas casas, e sabe onde mais? Nos túmulos
dos mártires. Então, tinha lá um camarada que morreu pregando o evangelho, lá no Coliseu em Roma, foi despedaçado pelas feras, ele era sepultado, e o lugar onde ele era sepultado, era um lugar que a turma ia lá para falar, vale a pena ser crente. Está aqui o nosso irmão que morreu por causa da fé, e a gente vai morrer também se preciso for. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 13, ainda que eu entregue o meu próprio corpo, martirizado, se não tiver amor, nada serei. Então, igreja, nós entendemos que uma parte da igreja de Cristo já triunfou. Uma parte da igreja de Cristo já está com Jesus na glória. Você conhece alguém que é membro dessa igreja? Você conhece alguém que é membro da igreja de Cristo triunfante? Amém? Ninguém conhece aqui? Ai meu Deus, não está do seu lado aí não. Mas você conhece alguém? Muitos pais, o meu pai, hoje no dia dos pais, meu pai faz parte da igreja triunfante, o Décio Antônio Reulon, que há mais de 30 anos foi morar com Jesus na glória. Alguém que já venceu. E o sonho de todo crente é participar dessa igreja triunfante. Agora, sabe o que acontece, querida igreja? O diabo está mudando os nossos conceitos. E hoje a gente não quer morrer. E eu não estou defendendo a morte, nem estou falando que eu estou preparado para ela. Mas o que eu estou falando é que a morte não é derrota. O que eu estou falando é que a morte não quer dizer que deu tudo errado e faltou fé. Olha o que está escrito, eu pedi para o João Pedro separar para nós, Marcos 12, 26 e 27. Eu vou ler para você anotar. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Sabe o que Jesus está falando? Que o Abraão, o Isaque, o Jacó, o Paulo, o Wesley, o Décio, não estão mortos. Está morto aqui fisicamente, mas se Deus é Deus dos vivos, então Ele é Deus daqueles que estão na igreja triunfante, amém? Então, querida igreja, olha o que está em Romanos 14, 7. Romanos 14, 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para quê? Para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tem uma igreja, e olha Filipenses 1, 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo. Vamos falar juntos? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa dimensão da fé da igreja precisa ser resgatada. A gente vive uma bipolaridade cristã. A gente crê na vida eterna, a gente tem expectativa da vida eterna, a gente acredita que a vida eterna é tudo para nós, mas ninguém acredita que morrer é bênção. A gente fica questionando por que o fulano morreu cedo. Me permita, dona Dalva, hoje a gente até brincou com isso na hora do almoço. A gente estava almoçando, os dois pais da família presentes hoje, o pastor Olavo e eu, e aí saiu o assunto do vô Everaldo. O vô Everaldo é pai da dona Dalva. Homem crente, fiel ao Senhor, Gideão, viu, Tanior? Gideão daqueles de distribuir centenas, talvez milhares de Novos Testamentos. E aí quando saiu o assunto do seu Everaldo, a dona Dalva, como qualquer um de nós, porque eu não estou falando mal da minha sogra não, que ela é uma benção. Aliás, uma salva de palmas para minha sogra, me ajude aí, gente. A dona Dalva falou assim, quando falou do seu Everaldo, tadinho do meu pai. Ela usou esse termo. Aí, tadinho, dona Dalva, tadinho da gente que está aqui. Ele morreu com quase 90 anos, não foi? 80 e quanto?
84 anos. Olha, não, com as 90 não, podia ser mais 6. Vai chegar nos 90. Percebe, querido? Eu não estou defendendo a morte. Aí a minha filha Giovana fala, pai, você fica falando assim, não vamos chorar quando você morrer, não. Eu falei, tudo bem, se eu tiver mais de 90 anos, não precisa chorar. Queridas, eu não estou falando que a gente deve querer a morte, mas eu estou falando que a gente deve estar preparado para ela. E tem muito crente que pensa na morte como uma derrota, como falta de fé. Tem muito crente que olha para as coisas que estão preparadas para nós como se fosse um mito, como se fosse só alguma coisa utópica. Então a gente é quase que meio esquizofrênico, a gente vive aqui crendo que vem depois, mas não quer de jeito nenhum. É a história daquela irmãzinha que foi para o hospital, o pastor Ramilson, quase morreu, e quando ela ficou boa, ela voltou para a igreja, e o pastor Ramilson falou para ela, ei irmã, quase que foi ver Jesus, ela falou, Deus me livre, sabe Rafael, Deus me livre de ver Jesus. Há uma igreja que já triunfou, há uma igreja que já venceu, Carol, olá, Karina, há uma igreja que a gente precisa ter nela a referência. Olha o que o apóstolo que escreveu aos Hebreus diz, Hebreus 11:36, está falando desse time. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, todos esses que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Agora, aqueles que hoje vão para a igreja triunfante, esses, além de terem bom testemunho da fé, também já obtêm a realização da promessa. Você está entendendo isso, igreja? Ô Fernando, ô Dan, eu quero fazer parte da igreja triunfante, em nome do Senhor Jesus. E aí você põe uma vírgula entre parênteses, não agora, não é assim? Não agora. Segundo tipo de igreja que eu queria pensar com você, é a igreja militante. Qual é a igreja? Militante. A palavra militar, ou militar não no sentido profissional, mas aquele que milita alguma causa, o militante é quem milita por alguma coisa, é quem atua com perseverança, aquele que participa, aquele que desenvolve exercícios, é um militante. Hoje a gente vive um tempo de política, infelizmente, polarizada. Infelizmente, nos próximos 60 dias, grupos de WhatsApp vão ser dissolvidos, infelizmente. Pessoas vão perder a paciência, infelizmente. Mas sabe o que é mais infelizmente de todos os infelizmente? Tem muito crente, que é um excelente militante político. Tem muito crente, que posta no WhatsApp, além de algumas fake news, tudo quanto é coisa do seu candidato. Mas quando é para replicar um anúncio da igreja, quando é para compartilhar um versículo da Bíblia, quando é para compartilhar um link com um louvor, a militância não é a mesma. Queridos, esta igreja só funciona porque ela tem um grande time de gente militantes. O que leva um grupo como o do louvor de hoje, que ontem das 2 às 4:30 da tarde ficaram aqui na igreja, ensaiando, e que hoje chegaram aqui às 8 da manhã e ficaram até às 10:30 ensaiando, tocando, chegaram hoje às 17 horas e vão ficar até às 20 ensaiando e tocando. O que leva essas pessoas a se engajarem com isso, se não serem a igreja militante?
Querida igreja, nós precisamos entender o que leva, por exemplo, a nossa irmã Calênia, que ontem veio junto com o Ministério da Educação Cristã, dar uma big de uma aula para um grupo de pessoas sobre a questão da educação financeira. O que leva pessoas dessa igreja a se envolverem no ministério de oração? O que leva pessoas dessa igreja a abrir a sua casa para acolher uma célula? O que leva as pessoas dessa igreja a se treinarem para serem líderes de célula, líderes de ministério, a ir lá nas comunidades terapêuticas, a ajudar, a formar cestas básicas, a distribuir cestas básicas? O que é isso? Militância. Essa é a igreja militante. Essa é a igreja que arregaça as mangas e faz a obra do Senhor, mais do que torcer por candidato A ou B. Eu fiquei muito triste no tempo da pandemia, de uma pessoa da nossa igreja, que eu ligava para ela: e aí, minha irmã, meu irmão, está sumido? Ah, pastor, estou muito preocupado com essa questão da pandemia, eu não quero me envolver, Rodolfo, eu estou com medo porque a igreja é meio fechada, tal. Amém, irmão, irmã, que pena, né? Se no começo da pandemia o mundo online foi uma bênção, o outro lado disso também é verdade, gerou um comodismo de muita gente, que hoje tem muita gente que não quer mais voltar. Mas essas mesmas pessoas, Judinete, eu via em passeatas políticas. Essas mesmas pessoas que no final de semana não queriam vir na igreja, porque era um lugar que podia transmitir o Covid, estavam numa aglomeração defendendo o seu candidato. Você percebe o que é militância? Eu não estou falando que é errar. A igreja, ela é apartidária. A igreja, ela é profética. A igreja, quando ela senta na mesa do rei, ela se corrompe. Por isso que no Antigo Testamento, o rei tinha um profeta. Lembra de Davi? Davi era um rei que estava em pecado, e o profeta Natã pôde apontar o dedo na cara dele. Lembra de Herodes, que era um rei, e o profeta João Batista pôde apontar o dedo na cara dele, porque não comia da mesa do rei. Quando a igreja se junta com políticas partidárias, ela perde a sua função profética. Se vocês quiserem saber em quem eu vou votar e por que eu vou votar fora do púlpito, eu vou votar, eu vou falar. Não posto nas redes sociais, porque as minhas redes sociais acabam sendo uma extensão do púlpito. Mas a igreja, ela, já que o Estado é laico, a igreja precisa ser igreja. Se o Estado fosse teocrático, a igreja seria Estado. Mas o Estado brasileiro, desde a Constituição, desde a República, ele é laico. Cada um de nós tem a opção livre de avaliar os candidatos, avaliar as propostas de cada candidato e votar em aquele que a tua consciência define. Olha para o que cada candidato, os vínculos, olha para quem, com quem que eles estão junto, olha o que eles fizeram nos outros governos, olha tudo o que você quiser e faça o seu voto consciente. Não anule o seu voto, não vote em branco, nada disso. Exerça o seu direito. Agora, como igreja, há uma militância maior. Como igreja, nós precisamos militar por uma causa que é eterna. Como igreja, nós precisamos fazer parte dessa igreja que luta, que milita pela salvação. Queridos, nós infelizmente vivemos um tempo em que a igreja, nós ouvimos o pastor Luciano pregar domingo passado, esfriou no seu amor, esfriou na sua missão. Já que a gente está achando que o paraíso aqui na terra, e a gente então, ao invés de ficar com a expectativa da igreja triunfante, a gente quer transformar o paraíso aqui. Então a gente tem que trabalhar bastante, a gente tem que se envolver muito com o trabalho e outras coisas, e isso faz com que a nossa militância espiritual fique em quinto plano. E aí a gente quer que os nossos filhos sejam crentes, só que os nossos filhos estão vendo a gente. E aí eu quero terminar nesses próximos minutos, falando da terceira classe, que talvez seja a classe mais perigosa, talvez sejam os cristãos mais vulneráveis. E eu, para ilustrar, eu trouxe aqui, eu pedi para o nosso irmão Mauro, uns instrumentos. A Priscila está aqui, a Rafaela, né? A Aline também está aqui, elas são professoras lá da Escola de Natação
é lá da escola de natação do Mauro, né? Tubarão, do Mauro e da Cláudia. O Mauro não está aqui hoje porque ele está cuidando do seu Oyama. Manda um abraço para o pai do Mauro. Sofreu uma queda essa semana, fez uma cirurgia no braço, e está em casa. O Mauro está lá cuidando. Mas eu pedi para o Mauro, ele me deu emprestado essas boias aqui e esse macarrão, né? Isso daqui é para eu falar da terceira igreja, ou então da terceira característica daqueles que compõem essa parte da igreja. Primeiro detalhe, isso daqui é coisa de criança, não é? Aline, lá na escola, os adultos de mais de 40 anos usam essas boinhas aqui? Não, né? Pode usar até um macarrão, o povo da hidroginástica e tal, mas normalmente essa boinha, o Arthur usa essa boinha, não usa? Ô Silvio, não era para tirar foto dessas coisas, Silvio? Isso na mão da Natália vai virar figurinha antes de terminar o culto. Natália, fazer figurinha do pastor durante o culto é pecado. Tá bom, então, me ajuda aí. Queridos, essas coisas aqui são coisas de criança, primeira característica. Priscila, profissionais da natação, vocês três são profissionais da natação. Vocês usam isso, Rafaela, você usa isso para nadar lá? Usa, Priscila? Não, porque isso é coisa de criança. Adulto sabe desenvolver-se na água sem usar isso. Então, a primeira característica disso daqui é para criança. Qual é outra? Para que serve isso? Oselinda, para que serve isso? Para criança não afundar. Ô Rômulo, outro Rômulo agora. Para criança flutuar. E eu quero falar da característica da igreja que não é nem triunfante e nem militante, é da igreja flutuante. A igreja flutuante, ela usa boias. Pastor, mas é bom não afundar. Nós estamos falando do rio da vida. E o rio da vida que o Ezequiel fala lá, no profeta Ezequiel, que fala que sai do trono, ele começa como uma aguinha, e ele primeiro molha os dedos, depois vai subindo, molha até o joelho, depois molha até os lombos, e depois o texto fala que a água que sai do trono é tanta, Thaís, que só pode ser a nado. E eu e você, como igreja militante, precisamos mergulhar no rio da vida. Mas ocorre que, quando eu mergulho com boia, para pensar na cena, você pega uma criança, joga com boia dentro da piscina, ela afunda e sobe. E isso é uma igreja que nós temos hoje, uma parte dela, é uma igreja flutuante. É uma igreja que se contenta em dar uns mergulhinhos, mas depois a boia traz para cima. E lembra que eu falei que isso daqui é característica de criança? Crianças em Cristo. O apóstolo Paulo fala, eu já podia dar para vocês carne, alimento sólido, mas vocês ainda são crianças e precisam de leitinho. Criança faz parte da igreja flutuante. Criança, e eu estou falando aqui no sentido real, a criança, ela vai para uma piscina, ela não é militante ainda. Você imagina uma pessoa como a Aline que trabalha, ou o Mauro, ou as filhas do Mauro, a Pérola, não precisa de boia, porque eu aprendi, eu sou militante. Eu durante um tempo lá na escola de natação do Mauro e da Cláudia, eu fiz water bike. E aí o Mauro falou um dia, pastor, seus músculos já acostumaram com isso, o senhor precisa agora ir para natação. Eu até tentei fazer natação, mas natação para mim é aquele negócio de sobrevivência na lagoa. Eu sei nadar com a cabeça para fora e bater nos braços. Quando ele começou a me ensinar que eu precisava sincronizar os braços e movimentar as pernas, quando ele começou a me ensinar que eu tinha de pôr a cabeça dentro d'água e de vez em quando tirar, respirar e colocar de novo, e ao mesmo tempo mexer os 4 membros, eu não consegui. Eu desisti. Sabe por quê? Precisa de disciplina. Precisa de militância. Se eu quiser aprender a nadar, fazendo uma aula a cada 15 dias, não vou. E tem muito crente que está na igreja flutuante, porque passa semanas sem ler a Bíblia.
Tem muito crente que está na igreja flutuante porque não tem tempo. Uma das boias que muitas vezes atrapalha a gente é a falta de tempo. Querido, tem muita gente que não afunda na militância da fé e não se torna alguém indigno neste mundo, ou deste mundo, porque falta tempo. Porque, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ir na igreja. Meu irmão, minha irmã, uma das estratégias do inimigo é colocar muita coisa para a gente fazer. Esses dias alguém falou assim: pastor, eu estou numa correria, estou com muito, falta de tempo, eu estou com 3 trabalhos. Eu vou orar para Deus tirar os seus trabalhos. De jeito nenhum. Sabe, querida, aquele irmão, aquela irmã que ora para Deus fazer prosperar, Deus prospera, agora ele tem um apartamento em Caldas Novas. E agora ele não tem mais tempo para vir na igreja, porque precisa ir para Caldas Novas cuidar, porque afinal de contas Deus abençoou com um apartamentinho em Caldas Novas, ou na beira do rio. Uma das boias que faz a gente participar da igreja flutuante é a falta de tempo. Outra boia que eu fiquei pensando, e eu não vou me prorrogar aqui por causa do horário, mas e porque eu acredito que Deus já está falando ao seu coração, é a falta de prioridade. Querido, quantas vezes a igreja, pastor, mas primeiro lugar Deus, segundo lugar família, terceiro lugar trabalho, quarto lugar igreja. Você decide as suas prioridades. Agora, se eu entender aquilo que nós falamos no começo, que igreja é o corpo de Cristo, não dá para colocar Deus em primeiro lugar e igreja em quarto. Porque se a igreja é o corpo de Cristo, igreja, Cristo e Deus é tudo a mesma coisa. Querida igreja, nós precisamos ser da militância da fé, e não ser flutuantes. Como que eu ensino os meus filhos sobre prioridade? Como que eu ensino, Adriana, como que eu ensino os meus queridos sobre prioridade? As coisas de Deus são prioridade na minha vida e na sua? Ou Deus entra na agenda quando está sobrando tempo? Pastor, mas eu preciso trabalhar. Amém. Não estou falando que é para largar do trabalho, mas eu estou falando que às vezes eu não estou preocupado com a igreja triunfante, porque eu acho que eu tenho que construir o paraíso aqui na terra, e aí eu trabalho igual um condenado, e aí falta prioridade na minha vida de Deus. Se uma boia chama tempo, a outra é falta de prioridade. Pensa nisso. Tem gente que consegue vir na igreja, no máximo, um domingo sim, um domingo não. Queridos, a nossa comunidade, a nossa igreja aqui, o espaço físico, cabe metade de toda a igreja, toda a comunidade de fé. A nossa comunidade de fé gira em torno de 950 mil pessoas. Aqui cabe 500 pessoas meio acomodadas. Se não fosse a igreja flutuante, a gente precisaria fazer mais um culto de domingo além dos 2. Mas o problema é que tem uma parte da igreja que é triunfante. Tem uma parte grande que é militante. Mas tem uma parte que tem medo de afundar. E não quer se dedicar a aprender numa vida de disciplina. Não quer se dedicar a aprender a ler a Bíblia todo dia, fazer o Rota 66. No começo do ano, quando a gente começa com o Rota 66, a pessoa fala assim: pastor, eu não vou conseguir. Já que não vou conseguir, eu nem começo. E aí fala assim: mas eu não gosto de ler a Bíblia no Rota, eu gosto de ler de outro jeito, mas não lê. Final do ano passado eu postei que eu tinha lido 16 livros. Acho que foram 4.000 e poucas páginas, além da Bíblia toda. Algumas pessoas falam: nossa pastor, que bom exemplo. Só que para muitos que admiraram isso, no final do ano vão falar de novo: eu preciso fazer isso em 2023. Querida igreja, nós precisamos entender que a igreja que Jesus vai levar para o céu é a igreja militante. Lembra da parábola, eu concluo com isso, a parábola das virgens? Tinha 10, 5 eram militantes, 5 eram flutuantes. Quando o noivo chegou, as que eram militantes estavam preparadas, as que eram flutuantes
dançaram. Eu quero convidar você a pensar sobre isso. A gente está olhando para a nossa igreja com tantos desafios. E eu sei que quando eu falo isso, tem um time aqui de líderes que são militantes, que estão se desgastando. Tem um time de líderes aqui na nossa igreja, que é igual um malabarismo, sabe aqueles malabaristas que ficam no semáforo? É uma mão fazendo uma coisa, a outra, o pé. Por que que às vezes tem algumas pessoas na vida da igreja que militam tanto que se desgastam e acabam chegando à exaustão? Porque tem muito flutuante. À medida que diminui os flutuantes, os militantes conseguem aliviar o peso. Pensa nisso. Eu quero convidar você a fazer parte de uma igreja que é única na face da terra. Essa igreja, no nosso caso, se reúne nesse templo. Ela tem uma identidade que chama metodista, mas ela precisa ser composta de cristãos militantes. Cristãos que fazem da fé mais do que os partidos e os políticos. Pensa nisso. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu quero estar como exemplo. Eu fico pensando no mundo muçulmano. Os camaradas que passam anos em uma célula terrorista, dentro de um país, escondidos, até que eles recebem um código, e aí eles vão, se preparam e se matam por uma causa. Eu não estou falando e nem defendendo isso, mas eu estou citando o exemplo de alguém que é militante. Pastor, mas com a gente é diferente. Os primeiros mártires, os primeiros cristãos, todos eles morreram martirizados, porque defendiam uma fé, e por causa dessa fé foram martirizados. Fecha os seus olhos, olha para o teu coração, eu estou olhando para o meu. A igreja militante é aquela que serve, que apoia, que auxilia, que protege, que é solidária, que ama, que perdoa. Eu louvo a Deus pela igreja que Ele tem levantado neste lugar, de homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, engajados, militantes, que participam, que antes do pastor ou da pastora sugerir algo, já estão engajados fazendo. Eu louvo a Deus por essas vidas, vidas preciosas, vidas que servem e que Deus tem agraciado. Obrigado, meu irmão, minha irmã, pelo teu engajamento. Obrigado pela fidelidade, pela lealdade com a qual você tem servido neste lugar. Eu quero honrar a Deus pela sua vida, por você que não tem medido esforços, por você que tem feito do seu tempo, da sua vida, dos seus bens, prioridade no reino, por você que tem investido em amar as pessoas e usar as coisas. Eu quero, meu irmão, minha irmã, louvar a Deus pela sua vida, porque você tem honrado aquilo que Jesus fez na cruz. Você ama essa vida, você quer viver vida em abundância, mas você tem a escala de valores do reino. Você sabe que o ouro aqui na terra, que é tão importante, no céu vai ser pisado nas ruas. Então você faz do ouro aqui instrumento para levar a gente para andar no céu. Obrigado, meu irmão, minha irmã, porque se não fosse você, essa igreja não seria o que é, para a glória do Senhor. Não alcançaríamos tantas casas, tantas famílias restauradas, tantas células, não alcançaríamos tantas famílias carentes, tantas comunidades terapêuticas. Obrigado, meu irmão, minha irmã, porque você é fundamental para que essa obra continue.
Eu louvo a Deus pela sua vida. Nesse dia dos pais, eu quero honrar a Deus por homens e mulheres, e em especial pais que serviram a Deus aqui, cujas famílias continuam as suas gerações, e hoje fazem parte da igreja triunfante. Glória a Deus, por vidas que tombaram no campo, por vidas que serviram, e o legado que elas deixaram continua reverberando. Glória a Deus, por pessoas que hoje estão vivendo a eternidade com Jesus no lucro, e fizeram da vida aqui uma vida de militância fiel. Glória a Deus. Eu quero continuar fazendo parte desta igreja. Mais uma palavra não só para os pais, mas para cada um de nós. Não seja um pai flutuante, não seja um pai não comprometido com a tua família, não seja um pai que relativiza o seu exemplo, a sua fé. Hoje é dia da gente celebrar os pais, mas celebrar a paternidade de Deus sobre as nossas vidas, e honrar a Deus por tudo aquilo que Ele é. E eu quero convidar você, que entende que dá para se reorganizar sob a ação do Espírito Santo. Eu quero convidar você, que entende que dá para redimensionar a sua agenda, ou melhor, se acha que não dá, mas você quer. Eu quero convidar você que entende que precisa investir mais tempo lendo a Bíblia, investir mais tempo orando. Eu quero convidar você que tem investido tempo nas redes sociais, para fazer disso instrumento da militância da fé. Eu quero convidar você para vir ao altar junto comigo, porque existem áreas da minha vida que eu preciso parar de flutuar. Existem áreas da minha vida que eu preciso afundar no rio da vida. Eu preciso mergulhar e deixar Deus me banhar, me lavar por completo. E se você quer se juntar a mim e apresentar as boias da falta de tempo, da falta de perseverança, da falta de prioridade, eu quero convidar você para vir a esse altar. E nós vamos juntos orar e falar: Deus, tem misericórdia. Usa a minha vida para fazer parte da igreja que milita até triunfar eternamente. Em nome do Senhor Jesus.